Pessoal, exercício aí da lista de assíntotas, letra B, f de x igual a menos 3 sobre x mais 2. Pensando em assíntota vertical, vamos pensar em qual é o valor que zera o denominador. A gente consegue descobrir que esse valor é o menos 2, então ele é um candidato à assíntota vertical. Então a gente vai fazer os limites quando x tende a menos 2 pela esquerda e pela direita. Quando a gente faz o limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda, substituindo x por menos 2 na expressão, na parte de cima a gente tem o menos 3, na parte de baixo a gente tem o zero. Porém, como o x ele é próximo a menos 2, mas é menor do que menos 2, vamos pensar que o menos 2,1, quando eu coloco menos 2,1 no lugar do x, eu encontro um resultado negativo, ou seja, essa aproximação é negativa. Negativo com negativo vai dar positivo, como tem zero embaixo, mais infinito. Isso aqui já seria suficiente para falar que o x igual a menos 2 é assíntota. Mas como a gente vai fazer o gráfico, a gente também vai calcular o x tendendo a menos 2 pela direita. Substituindo x por menos 2 aqui, vai dar menos 3 sobre 0. Porém, se o x é maior do que menos 2, ou seja, maior do que menos 2 seria, por exemplo, menos 1,9. A gente teria um valor positivo aqui embaixo. Negativo com positivo daria negativo, então menos infinito. Então a gente tem a assíntota menos 2. A assíntota horizontal, fazendo x tender a mais infinito e x tendendo a menos infinito, como isso aqui é uma fração e o x está na parte de baixo, os dois limites vão dar zero, né? Porque quando o x está no denominador, a fração tende a zero quando o x tende a infinito. Então, o y igual a zero é uma assíntota, correto? Se o y igual a zero é uma assíntota, agora a gente vai fazer uma análise do gráfico. Olha só o gráfico. Então, está aqui a assíntota horizontal, está aqui a assíntota vertical, que é o x igual a menos 2. A gente observa o seguinte, antes do menos 2, a gente tem aqui, ó, quando o x tende a menos 2 pela esquerda, o y tende a mais infinito. Então, por isso que a função está subindo. Ó. Se o x é próximo de menos 2 à esquerda, a função está subindo. Porém, se o x diminui, se o x tende a menos infinito, a função tende a zero, ou seja, ela se aproxima de zero. Do lado de cá, a gente observa, à medida que o x aumenta, a função tende a zero. Então, a gente tem isso aqui, ou também poderia ter aqui em cima. Porém, quando o x se aproxima de menos 2, pela direita, dá menos infinito, ou seja, está para o lado de baixo. Então, por isso que a gente tem essa função fazendo isso. X aumentando, a função se aproximando de zero. X se aproximando de menos 2, a função diminuindo. Em algum momento, ela toca nesse ponto do eixo y. Para a gente descobrir que ponto esse, é só fazer x igual a zero. Então, eu peguei a função original, que é essa aqui, e coloquei zero no lugar do x, então deu menos 3 sobre 2, menos 3,5 seria esse valor aqui.